Boa noite, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo esteja conosco mais uma vez nesse culto. E estamos aí para encerrar o ano, né? Ainda tá faltando um pouquinho pra gente encerrar. Foi um ano de muitos desafios para todos nós, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor foi bom conosco. Até aqui o Senhor nos sustentou, o Senhor nos conduziu seguros nele. Amém? Então nós temos motivos para glorificar, para exaltar o nome de Jesus. Hoje eu estava meditando um pouco na palavra e fiquei pensando assim que em tudo que a gente já viveu, em tudo que a gente está vivendo como igreja, tem alguma coisa que é melhor do que Jesus? Tem alguma coisa que é melhor do que o Espírito Santo? Tem alguma coisa que é melhor do que a presença dele? Não tem. Nem pensando nas coisas grandes mesmo, nem os nossos maiores amores, nem as nossas paixões, nem as nossas pessoas, nem as nossas conquistas, nada se compara a quem Jesus é. Não há nada comparado a Ele, ao poder dEle, à importância dEle nas nossas vidas. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Só que, às vezes, nós nos apegamos às nossas paixões, nos apegamos às coisas superficiais, nos apegamos às coisas terrenas, e é por isso que a nossa fé vai esmorecendo, porque as circunstâncias, as coisas vão abafando isso. Mas o que é melhor do que a presença do Espírito Santo? O que é melhor do que a pessoa de Jesus? O que pode ser melhor que isso? Não há. E aí nós estávamos ouvindo um louvor, eu e meu esposo, a gente não sabe cantar, não sabe tocar. Nós ouvimos há pouco tempo. E aí eu falei, vamos louvar essa música do nosso jeito e tal, só porque é uma expressão mesmo do que Jesus tem ministrado nos nossos corações. Quem eu sou para você? Que Cristo eu sou para você, afinal? Que Senhor eu sou para você, afinal? E é só pra gente refletir nesse louvor. E deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração que não há nada comparado a Ele, nada melhor do que o Espírito Santo. Se nós analisarmos mesmo tudo que a gente tem de bom na nossa vida, nem a melhor coisa que a gente tem na nossa vida se compara a Ele. Nada se compara. Mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas não vão esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos
vales, e não há um lugar que a tua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Nada, nem as grandes riquezas, nem as coisas que nós conquistamos, nem os nossos amores. Nada, nada, nada é melhor que o nosso Deus. E para Ele não tem coisas impossíveis, para Ele não tem dificuldade.
Para Ele não tem circunstâncias, para Ele não tem pausas, para Ele não tem vírgulas. Ele é o Deus da nossa eternidade. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus magnífico, que trouxe a nossa vida de luto para uma vida de vestes de louvor, que tornou as nossas cinzas em vestes de alegria, que transformou as nossas lágrimas em sorrisos. Esse é o nosso Jesus. Que dá vida aos mortos. Esse é o nosso Jesus poderoso. Que traz de volta aquele que está perdido. Esse é o nosso Jesus. Que encontra no meio do caminho. Esse é o nosso Jesus. Nada, 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 nada é melhor que o meu Deus. Nada, nada. E nós nos prendemos a tantas coisas bobas, tantas coisas pequenas. E esquecemos que nós servimos um Deus tão grande, tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, tão amável, tão fiel, tão justo e tão cuidadoso. Nada, 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 nada é melhor que o meu Deus. Nada, nada é melhor que o meu Deus. Nada, nada. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Às vezes nem as nossas promessas, nem aquilo que nós recebemos do próprio Deus é melhor do que Ele. Não podemos esquecer que o que vem, o que nós temos, vem dEle e volta para Ele como agradecimento. Então nem as coisas que nós recebemos do Pai é melhor do que Ele. É melhor do que a presença de Jesus, é melhor do que a presença do Espírito Santo em nós. Amém? Glória a Deus. Vamos ler e meditar um pouquinho na palavra de Deus. Nós vamos ler lá no livro de Mateus, no capítulo 19, versículo 20. Mateus 19, vamos ler o versículo 20. Amém? Vamos lá. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Amém? Senhor, nós entregamos a Tua palavra, este culto a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, apenas o Teu Espírito Santo ministre neste lugar, Deus. Nenhuma palavra, nenhuma vírgula, nenhuma palavra que não venha do céu, que não venha de Ti. Porque o culto é do Senhor, é pelo Teu nome, Jesus. E nós não queremos colocar o Seu nome em vão, expor o Seu nome em vão. Então que a Tua palavra seja ministrada pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós temos um texto conhecido que fala aqui de um jovem rico que estava abordando Jesus. Jesus estava chegando na Judéia e nesse encontro com algumas pessoas, Jesus se deparou ali do outro lado do Jordão com algumas pessoas o questionando, conversando com ele sobre a questão do divórcio, querendo explicações sobre o que ele achava do divórcio. E depois Cristo foi explicando o que de fato a palavra diz sobre isso. E diz que quem quer seguir a palavra, então segue o mandamento, né? Então ele começou a falar sobre os mandamentos. E aí nesse contexto de falar sobre os mandamentos, chegaram algumas crianças até Jesus, porque viu aquele monte de gente conversando e tal, aquele monte de gente reunida.
E as crianças se aproximaram de Jesus e foram repreendidas pelos discípulos naquele momento. E Jesus disse, olha, não, deixa elas virem até mim. Não repreenda as crianças, porque é delas o reino de Deus. E ali ele começa a ministrar também que para que herdamos, para os herdeiros do reino, eles precisam ter o coração como de uma criança, que tem a inocência, que tem um amor puro, que tem a inocência do evangelho, a inocência do amor de Cristo, que ali elas só queriam a atenção de Jesus e não estavam ali, elas estavam ali desinteressadas no poder das suas mãos. E era isso que Cristo estava ministrando ali, ele estava ensinando sobre os mandamentos e incluiu essa questão da vida eterna, dizendo que para entrar e ter a vida eterna, precisa ter um coração como o deles, porque eles é que vão herdar a vida eterna. Então, nesse diálogo todo ainda, um jovem abordou Jesus e falou para ele assim, olha, dessas coisas que você está falando aí, sobre os mandamentos, eu sigo todos os mandamentos. Eu sou uma pessoa boa, eu sou obediente, eu sigo todos os mandamentos. E aí Jesus falou para ele assim, tudo bem, segue todos os mandamentos. Tá, tudo bem, então vai lá, vende as coisas que você tem e me segue. Porque o jovem perguntou para ele assim, o que eu faço então para conseguir a vida eterna? Porque ele estava dizendo o seguinte, olha, eu sou bom bastante, eu sou obediente o bastante, e eu sigo todos os mandamentos, eu sou religioso, eu sou uma pessoa boa. E aí você vem com esse papo de coração de criança e tal, e que é das crianças, como pessoas como as crianças é que herdarão o reino. Então, o que me falta para herdar o reino de Deus, para a vida eterna? E aí Jesus fala para ele o seguinte, olha, o que tem aí no seu coração? Então vende as suas coisas, vende os seus bens, larga tudo e vem me seguir. E aí aquele jovem foi embora triste, porque ele ainda tinha muitas riquezas e ele ainda não estava desprendido de tudo aquilo. E o que Jesus vai ministrar no nosso coração, irmãos, é algo muito profundo, no meu ponto de vista. Ali, Jesus estava diante de uma pessoa que já chegou diante dele falando assim, olha, eu tô pronto. Eu tô pronto. Eu acho que eu estou pronto. Então, o que falta para eu chegar na vida eterna? Porque, em outras palavras, aquele jovem estava se sentindo assim, bom, eu faço tudo certo, então eu tô pronto. Só que, irmãos, quando nós nos encontramos com Jesus, hoje, na pessoa do Espírito Santo, quando nós temos um encontro com Ele, Ele revela quem nós somos. E revela os tronos que tem dentro do nosso coração. E às vezes nós chegamos diante do Pai e achamos que estamos prontos. Achamos que por sermos religiosos, ou por fazermos as coisas certas, ou por não matar e roubar, ou por não enganar as pessoas e não mentir, que nós já estamos com a nossa salvação garantida. E não. Nós não estamos prontos. Porque quando o Senhor vê quem está pronto, Ele já leva de uma vez, para não perder o risco de perdê-lo. Não acontecer de perdê-lo. Então, às vezes nós nos enganamos, achamos assim, não, eu tô pronto, Jesus, pode vir, vem arrebatamento, vem Jesus que eu tô pronto. Mas a única pessoa que pode dizer que nós estamos prontos ou não é o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra de Deus. É o único que pode revelar se nós estamos prontos ou não. Aí tá, então como que eu vou saber se eu tô pronto ou não? Aí o Espírito Santo vem e encontra conosco, assim como Jesus encontrou com esse jovem, bate de frente com a gente, assim, e mostra lá no nosso coração para mostrar quais os tronos que tem lá. Quais os tronos que tem dentro do nosso coração. E aí ele pega aquilo tudo de dentro e mostra para nós como um espelho. A gente que não quer enxergar. Mas ele coloca diante de nós como um reflexo. Olha, eu tirei isso tudo aqui só para te mostrar os tronos que tem no seu coração. Porque a única coisa que aquele jovem não esperava
era que Jesus fosse falar sobre isso, dele largar tudo que ele tinha. Dá para imaginar, só de ler a palavra, que a única coisa que ele não imaginava era que Jesus ia pedir tudo isso, porque Jesus não precisa de nada disso. E ele conhecia Jesus, sabia quem era Jesus, então assim, não, Jesus não vai me pedir dinheiro, Jesus não vai pedir minhas riquezas. Mas não era sobre isso que Jesus estava falando com aquele jovem, só dizendo para ele assim, olha, você não está pronto. Então tá, tira os tronos do seu coração e me segue, você não está pronto. E não estava mesmo, porque ele saiu triste. Tipo, nossa, tudo que eu fiz não valeu de nada, tudo que eu caminhei não valeu de nada, tudo que eu fiz de bom não valeu de nada. Não, valeu, porque ele se tornou uma pessoa boa, mas não para garantir a salvação dele. Para isso faltava um pouco mais. E é o que o Espírito Santo faz conosco. Ele tira essas coisas ocultas do nosso coração, tira esses tronos do nosso coração, nos mostra como reflexo e fala assim, olha, você não está pronto. Você não está pronta. Irmãos, e sinceramente, eu acho que a coisa mais triste que tem para o cristão mesmo, é quando nós percebemos que nós estamos mais distantes de sermos semelhantes a Jesus do que perto. Qual que é a ideia? A ideia é que Jesus vem moldando o nosso caráter, mudando a nossa vida, mudando o nosso comportamento para que nós sejamos semelhantes a Ele e nos tornamos seguidores dele. Esse é o plano. Só que quando nós achamos que nós estamos bem pertinho de Jesus, nós estamos distante. Ah, mas como que eu vou medir isso? Como que eu vou saber se eu estou perto, se eu estou longe? Eu faço jejum, eu dou uns glória na igreja. Eu, às vezes, ministro louvor. Eu vou na casa das pessoas orar. Como que eu vou saber se eu estou perto, se eu estou longe? Nas provações. Quando vem as provações, aí dá pra gente saber. Nós não. O Espírito Santo nos revela se nós estamos perto ou se nós estamos longe. Se nós somos semelhantes a Jesus ou não. Se tem mais da gente ou de Jesus em nós. E é somente nas provações, nas tribulações e nas dificuldades. E para minha tristeza, eu me deparei com uma situação que eu falei, meu Deus, eu achei que eu estava perto de ti, eu estou tão distante. Porque no momento de dificuldade, no momento de adversidade, quando eu tenho que me demonstrar mais semelhante a ti, eu mostro mais de mim do que de ti. Eu mostro mais das minhas forças, da minha inteligência, da minha mente, da minha capacidade, do que da dependência de ti. Então, quando eu acho que eu tô perto, eu tô longe. E a única maneira do cristão ser moldado é na provação. O único jeito de sabermos se estamos perto ou não de Jesus é nas provações. A palavra diz que Jesus, em Isaías, acho que 53, se eu não me engano, ou 43, diz que Jesus era um homem de dores. Então ali, diante daquele jovem rico, tinha um homem de dores. Um homem simples, que foi cuspido, que foi traído, que foi humilhado, que foi rejeitado, que foi sofrido. Mas não deixou o plano se acabar, ele foi até o final. Ele manteve o plano do evangelho e até o final. Então, quando ele chamou os discípulos, ele falou para eles assim, ó, vem cá, vão comigo. E os discípulos aprendendo na dor, porque Jesus era um homem de dores. Os discípulos aprendiam na dor o que ia ser seguir Jesus, o que era manter o evangelho vivo, o evangelho puro, sem corrupção, sem sujeira, sem prostituição da palavra. É pregar a verdade mesmo que eles fossem também crucificados, presos, açoitados. Tudo isso os discípulos aprenderam com Jesus e viveram depois que Jesus partiu. Então, o coração deles foram tratados
dia após dia. Todo dia Jesus ensinava um pouquinho, todo dia Jesus ministrava um pouquinho. Jesus não estava ali só com a equipe dele, ministrando para a multidão, ministrando para outras pessoas. Estava ministrando principalmente para aqueles que ele tinha escolhido. Olha, é isso aqui que vocês vão viver. É esse evangelho aqui que vocês vão ter que lutar por ele. Quer me seguir? Quer largar tudo? É isso aqui. E o que Jesus estava tentando ministrar para aquele jovem era que assim, não é só saber a palavra. Não é só saber os mandamentos. É mudança de comportamento, é mudança de caráter. Pedro, Tiago, João, aqueles caras, eles não largaram só casa, emprego, família. Não, Pedro mudou a personalidade dele. João foi transformado de dentro para fora. Todos eles tiveram mudanças todo dia, pouco a pouco. Havia ministrações de Jesus que eles não entendiam absolutamente nada. Mas depois eles conseguiram entender e praticar pelo Espírito Santo de Deus. Porque Jesus foi moldando eles pouco a pouco, pouco a pouco. Quer me seguir? Quer ministrar o Evangelho? Quer seguir para ministrar o Evangelho puro e genuíno? Eu sou um homem de dores, você vem comigo? Só que para ir com Jesus, nós precisamos deixar o nosso orgulho, nós precisamos deixar a fofoca, nós precisamos deixar o nosso ponto de vista, porque senão nós nos tornamos pessoas formadoras de opiniões que dividem a igreja, que está cheio de gente dividindo a igreja, dividindo o corpo de Cristo, porque não consegue segurar a língua dentro da boca, que está dividindo a igreja, que cada hora faz um comentário com alguém distorcido. Você está seguindo Jesus? Não, você está fazendo louvor na igreja. Você está seguindo Jesus? Os seguidores de Cristo não têm tempo para fazer divisão. Os seguidores de Cristo aguentam as ofensas, engole, segura e espera Jesus tratar até conseguir perdoar. Porque tem coisas, irmãos, que nos magoam muito. Tem palavras malditas que nos magoam, nos ferem demais dentro da casa do Senhor. Porém, nós temos que esperar o Espírito Santo tratar, porque se a gente for levar isso a ferro e fogo, a gente faz um racha na igreja. A gente coloca as pessoas contra a liderança. A gente pega os líderes e coloca contra os liderados. Isso não é seguidor de Cristo. É ser seguidor de Cristo, são discípulos de dores também. E tudo isso, em poucas palavras, era o que Jesus estava tentando implantar no coração daquele homem. Naquele cenário, ele estava falando sobre as riquezas, que era o trono que tinha no coração daquele jovem. Mas não precisamos levar isso só à questão material, só à questão financeira. O que nós temos deixado para trás para seguir Jesus? O que nós temos permitido que Jesus transforme na nossa vida? O quê? Porque às vezes nós falamos muito sobre isso. Jesus, vem logo, vem arrebatamento, mas a gente não está pronto. Mas nós não estamos prontos. Se não é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, nós somos realmente consumidos. Não estamos prontos. Aí precisa que o Espírito Santo nos coloque numa situação de deserto, numa situação de dúvida e de temor, para testar a nossa fé e saber o quanto tem de Jesus em nós e o quanto tem somente de nós mesmos. Porque aí, quando a gente começa a tomar as atitudes por nós mesmos, é porque o nosso eu está acima do que Jesus faria. Quando a gente não consegue depender plenamente, confiar plenamente, significa que nós não estamos tão perto quando nós imaginamos. Significa que a gente não conseguiu entregar tudo. Só que aos poucos Jesus tem moldado o nosso caráter. Aos poucos Jesus tem moldado a nossa vida. E para aquele homem continuar e virar um discípulo de Jesus, ele precisaria não só abrir mão das suas riquezas, mas dia após dia, pouco a pouco, ser ministrado por Jesus, para que o desapego das finanças fosse retirado do seu coração, para que os apegos da vida tranquila fossem retirados do seu coração, porque Jesus dormia em qualquer lugar, tinha dia que nem comia direito, andava a pé, não tinha carruagem carregando Jesus, ele andava a pé e andava muito, no sol, na chuva. E ele não ia deixar aquele homem o seguir sem despreparado.
E às vezes nós ficamos com Deus assim, Deus, eu quero ser discípulo, eu quero um ministério, eu quero, me usa. E nós não estamos prontos. E não é só jejuar e ler a Bíblia. Não é só isso, nós temos que... Jesus percebe em nós a capacidade de a gente permitir que Ele nos mude. Porque nós é que vamos dando essa liberdade para Jesus. Senhor, até aqui o Senhor pode vir. E você já viu que tem áreas nas nossas vidas que a gente não deixa Jesus mexer? Não deixamos Jesus mexer. Aí a gente é provado na mesma área até Ele mexer. E aí acontece várias vezes. Nós somos provados na mesma área várias vezes até deixar Jesus terminar a obra. E a gente não percebe. Quando a gente vê, a gente está fazendo tudo de novo, tudo de novo. E ao mesmo tempo que nós não deixamos Jesus fazer a obra completa, nós, por outro lado, ficamos assim, eu quero ser usado, eu quero ter ministério, eu quero ter chamado, não sei o quê, não. Mas não é assim, nós precisamos ser tratados por Ele. Não é só de riquezas que Jesus está falando aqui, que é para deixar, para ter a vida eterna. Ele está falando do nosso comportamento, das nossas atitudes, de aprendermos o que é viver um evangelho no qual nós somos humilhados, nós somos perseguidos, nós ficamos frustrados algumas vezes com algumas situações. Nós precisamos aprender o que é igreja, como é se comportar como igreja, como é se comportar para manter a unidade da igreja e não a separação dela. Então, muitas coisas Deus vai ministrando em nós todos os dias, se a gente deixar. E aquele homem, ele foi embora triste, cabisbaixo, porque ele não deixou Jesus terminar a obra. E todas as vezes que nós encontramos com Jesus, Ele tem algo para revelar do nosso coração. E é a pior coisa, tá? Porque nem sempre é bom. Nem sempre é bom. Quando alguém chega para você e fala assim, Deus mandou um recado para você. Aí é Jesus trabalhando num dos tronos que tem no nosso coração. Uma das coisas que tem no nosso coração que precisam ser mexidas, tratadas, para que a gente consiga continuar sendo discípulo dele, para que nós consigamos ser realmente seguidores de Cristo. Quanto tem de nós e quanto tem de Cristo? E o tema dessa ministração que o Senhor nos deu nessa noite é aos poucos. Aos poucos. Também não precisamos nos desesperar. Isso aqui está contando uma situação de um encontro. Mas aos poucos Deus vai mudando a nossa vida. Aos poucos Deus vai mudando o nosso caráter. Aos poucos Deus vai mudando o nosso comportamento. Aos poucos. Se nós pensarmos bem como foi a nossa conversão... Eu falo da minha conversão também, irmãos, apesar de que eu nasci, para a glória de Deus, eu nasci no berço evangélico. Então, minha mãe me criou na presença de Deus, ela me consagrou a Deus desde antes de eu nascer. Só que entender Jesus, conhecer Jesus, saber quem Ele era, fazer as minhas próprias entregas sem ninguém me forçar a nada, sem ninguém me pedir nada, sem ninguém me obrigar a nada, foi o encontro com Ele. E nesse encontro que eu tive com Ele, eu falei, Jesus, eu vou descer nessas águas, eu tinha 18 anos, eu vou descer nessas águas aqui, eu fui criada na Tua presença, mas do jeito que tá eu não quero não. Porque eu conheço a Bíblia, eu vou na escola dominical, eu vou nos cultos toda semana com a minha mãe, eu oro e faço louvor com ela, mas... eu quero te conhecer. Porque para eu te seguir e levar esse negócio de piscina aqui a sério, eu preciso te conhecer. E depois daquele dia que eu conheci Jesus naquelas águas, a minha vida nunca mais foi a mesma. Então eu creio que ali foi a minha verdadeira conversão. Primeiro eu fui instruída toda a vida dentro da palavra. Mas o meu encontro com Ele, assim como esse jovem chegou para ele e falou assim, mas eu conheço os mandamentos. Foi o que aconteceu comigo. Eu falei assim, Senhor, mas eu conheço os mandamentos, mas eu preciso praticá-los. Eu preciso que o meu caráter seja moldado, eu preciso que a minha vida seja reconstruída. E aí Jesus vem reconstruindo isso, já tem muitos anos, e Jesus vem reconstruindo isso dia após dia. Então é aos poucos, só que a gente tem que deixar.
É o mesmo que você pegar uma foto antiga e olhar assim, sei lá, a sua vida, sei lá, 20 anos atrás, aonde você estava, com as pessoas que você estava e tal. Lá atrás, aquilo parecia algo feliz, parecia algo bom pra você e tal. Só que hoje, talvez você esteja numa situação muito melhor em Deus. Aí você faz aquelas comparações de imagens e lembranças, aquilo se mistura dentro de você e você só sabe glorificar a Deus e falar assim: Deus, de onde o Senhor me tirou? Eu não acredito que eu agia dessa forma. Eu não acredito que eu gritava dessa maneira. Eu não consigo acreditar que antes eu falava palavrão e mentiras e agora eu faço louvor e eu ministro sobre a vida das pessoas. Como o Senhor confiou em mim? Como o Senhor investiu em mim? Como pode, Senhor, eu te decepciono tanto e olha onde o Senhor me trouxe? Então, esse tipo de coisas que nós precisamos analisar antes de falar assim: Senhor, pode me levar que eu tô pronto. Irmão, isso é muito sério. É como eu já disse, a misericórdia do Senhor é a única causa de não sermos consumidos. Porque se o Senhor fala assim: você acha que você está pronto? Perdeu a salvação. Mas Deus não. Deus vem com a sua misericórdia e fala assim: não, tudo bem, vai esperando o arrebatamento, vai esperando que eu vou te buscar. Mas enquanto isso, deixa eu tratar algumas coisas. Deixa eu mudar o seu coração para você conhecer ali a Nova Jerusalém. Deixa eu mudar o seu comportamento. Eu tenho que te deixar mais dependente de mim, então eu preciso te dar umas provações. Nossa, irmãos, as provações que eu achei que eu não ia precisar viver mais por não ter aprendido a ser totalmente dependente da voz de Deus, ainda não acabou. Então, significa que dentro de mim, antes de eu pensar na minha salvação da vida eterna, eu preciso entender que Deus requer mais de mim, mais dependência, mais entrega, que ainda tá pouco. Porque aí vem as provações, aí eu percebo: nossa, Deus, eu tô agindo pelas minhas forças de novo. Deus, eu tô agindo pela minha capacidade de novo e tô esquecendo de ouvir a sua voz. E aí, irmãos, isso acontece com muita frequência nas nossas vidas. Tem dia que a gente ministra uma coisa, no outro dia tem um baque tão grande na sua vida que você esquece o que você falou. Aí o Espírito Santo vem e te lembra. Aí tem situações que você já foi ministrado várias vezes, mas precisa ser ministrado de novo, até que aquilo flua. Por isso que o Senhor trouxe essa realidade para nós. É aos poucos. Mas tem que ser contínuo. Porque Jesus está com pressa de voltar. Jesus tem pressa de nos abençoar. Jesus tem pressa de edificar a igreja. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma peneira. E para aqueles que ainda estão de pé, ou que ainda estão tentando se levantar, nós estamos tendo essa oportunidade de Jesus nos preparar para que a gente não precise dar as costas para ele e falar: Deus, desculpa, eu não estou pronto mesmo, pode ir. O que aconteceu com esse jovem? Ele deu as costas e saiu triste. E Jesus continuou seguindo o seu caminho e atravessou a Judéia. Só que agora o negócio é mais sério. Porque agora ele vai voltar para o reino. Ele vai para Jerusalém. E nós vamos ficar aqui esperando o que acontecer? A destruição? Então nós precisamos avaliar realmente, com a ajuda do Espírito Santo, se as provações que nós estamos vivendo, elas são para nos aproximar ou se elas estão nos afastando de Deus. Porque a única forma de Deus mostrar para nós que nós estamos semelhantes a Ele ou distantes dele é nos provando. Não tem outro jeito. Porque nós abrimos a nossa boca para dizer que estamos prontos, como esse homem chegou: eu sei tudo, eu sou um cara bom, eu posso ir. Aí Jesus fala para ele: bom só existe um. Perfeito só existe um. Sem querer, aquele jovem chegou diante de Deus até com uma certa altivez, um certo orgulho, dizendo assim: eu sou merecedor, por que não?
E aí Jesus responde claramente para ele: bom, só existe um. Só existe um. Quer seguir Jesus? Jesus, ele é homem de dores. O evangelho é para seguidores de um homem de dores. É doído, o verdadeiro, o evangelho verdadeiro, o evangelho da Bíblia. Ele é doído, ele é perseguição, ele é lágrimas, é joelho, é batalha, é deserto, é vale, é cruz, é renúncia. É tanta mudança na nossa vida, no nosso ser, que tem hora que a gente nem... Nós não nos reconhecemos mais, mas isso é bom, porque quando nós não nos reconhecemos mais, significa que Cristo resplandece em nós. E só pra gente finalizar, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, quando as pessoas vão começar a ver que em nós vive Cristo e não nós? Quando as pessoas vão começar a entender que há transformação mesmo na nossa vida? Quando as pessoas vão começar a ver que a glória de Deus é refletida no nosso rosto? Quando? Irmãos, tem situações em que Deus já transformou tanto a pessoa que no semblante, sem ela falar nada, as pessoas que a conhecem há muitos anos falam assim: o que houve contigo? O que houve? Quem é você? Quem que é essa pessoa? É a glória de Deus. E quando você começar a perceber isso, quando você começar a perceber que você consegue segurar o seu jeito de falar pro Espírito Santo agir na sua frente, quando você conseguir entender que o evangelho é difícil mesmo, que não é para você ficar emburrado com qualquer coisa, que as coisas pequenas não podem nos abalar, porque nós temos uma obra muito grande que é levar as pessoas para o céu. Então aí nós estamos nos aproximando de Cristo, aí nós estamos ficando semelhante. E que em nome de Jesus o Espírito Santo te ajude a lembrar das coisas que ficaram para trás. Mas assim, não para você sentir saudade do que ficou, mas para você perceber o quanto você já caminhou com Cristo. O quanto ficou lá para trás da nossa personalidade, do nosso caráter, das nossas, digamos assim, das nossas características. O quanto ficou para trás e olha o quanto você já evoluiu em Cristo. Porque quando você percebe que todo o seu eu está ficando lá atrás, lá no passado, significa que você tem mais de Cristo do que de si mesmo. Significa que nós temos mais do Espírito Santo do que do nosso orgulho, do nosso ego, do nosso senso de justiça, das nossas verdades, porque a gente quer ter razão em tudo. O ser humano é assim. Por que o ser humano se explica muito, se justifica muito e fala demais? Porque todo mundo quer ter razão. Porque todo mundo tem o seu ponto de vista, porque todo mundo quer expor o seu pensamento. Isso, o homem foi criado para isso mesmo, para trocar ideias, para se expor, para se expressar. Mas nós, na condição de seguidores de Cristo, precisamos expressar a glória de Deus, expressar Jesus. Cristo vive em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E só para esclarecer uma última questão, quando Jesus pediu para ele deixar tudo que tinha, irmãos, entenda isso em nome de Jesus. Naquela situação do jovem, ele estava falando das riquezas porque era o que ele estava sentindo no seu coração. Não vai largar o seu emprego, largar seus filhos, seu casamento e as suas responsabilidades e falar assim: eu vou viver da obra porque eu quero ser seguidor de Cristo. Escute isso. Deus escolhe essas pessoas a dedo. Elas são escolhidas pelo céu para trabalhar essas questões,
para largar tudo que tem, largar família e o que foi, emprego, para viver da obra. Isso não é para todo mundo. Não use isso como desculpa que você vai passar fome. Porque aqueles que são escolhidos, Deus sustenta até o final. Mas é dor. É dor. É morte, é prisão, é açoite, é tudo isso. E então, né, entenda isso. Não é para você largar a sua vida e viver para Jesus. É para nós aprendermos a largar as nossas decisões, as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa personalidade e deixar Jesus se expressar em nós. Deixar o Espírito Santo nos orientar nas nossas decisões. É isso que Jesus tem para ministrar na nossa vida nessa noite. E aos poucos, a cada dia, assim como ele fez com os discípulos, a cada dia, durante 3 anos, ele fez todos os dias ministrando pouco a pouco, e pouco a pouco havia um novo Pedro, pouco a pouco havia um novo João, pouco a pouco havia um novo Tiago, que deu sequência à obra perfeita de Jesus. E é o que nós vamos fazer, dar sequência à obra perfeita de Jesus. E pouco a pouco haverá uma nova pessoa, né? Que Cristo possa realmente viver em nós. Quando aqueles discípulos ouviram Jesus falar assim com aquele jovem rico, eles falaram assim: nossa, e nós que largamos tudo por ti? Porque eles ficaram indignados do cara ter ido embora e que foi cada um para um lado. E nós que largamos tudo por ti, e nós que abandonamos tudo que tínhamos para te seguir. E Jesus fala para eles assim, eu vou deixar, a resposta de Jesus para eles foi uma promessa. Quando o Filho do Homem se assentar para julgar as 12 tribos de Israel, vocês estarão lá. Que promessa! Jesus nem respondeu assim, não, pode deixar que depois eu te mando um ouro lá na sua casa, não. Quando o Filho do Homem se assentar para julgar as 12 tribos, vocês estarão lá. E ainda diz mais, ele não estava falando somente de recompensa eterna. Ele disse assim que o que eles tiveram que abrir mão, eles seriam restituídos 100 vezes. Então Jesus não fica devendo nada para ninguém. E só de nós conseguirmos chegar ao arrebatamento, ele não precisava nem fazer nada na nossa vida natural, mas ele só tem derramado. O plano de Jesus é completo. Ele nos sustenta aqui e vai nos garantir lá. E eu achei maravilhoso isso, essa resposta que ele deu para aqueles discípulos que estavam confusos e assim, e agora? A gente perdeu tudo, foi tudo em vão? Não, quando o Filho do Homem se assentar. Quando o Filho do Homem se assentar, vocês estarão lá. E para nós, quando o Filho do Homem soar a trombeta, nós estaremos lá, com Ele. Mas enquanto nós não estamos prontos para isso, que o Espírito de Deus ministra em nós, nas tribulações, nas dores, nas lutas, nas pelejas, se nós estamos perto ou longe de sermos semelhantes a Jesus. Amém? Senhor, nós oramos a Ti, Deus, e pedimos a Sua misericórdia nessa noite. A Sua misericórdia sobre nós, ó Deus, porque nós, quando achamos que nós estamos perto, nós estamos longe. Quando achamos que nós entregamos tudo, nós entregamos pouco. Quando achamos que estamos Te agradando, Jesus, nós estamos Te deixando triste. Às vezes, o fato de não nos entregarmos completamente, Senhor, pode entristecer o Seu coração, então nos perdoa. E assim como o Senhor ministrou nessa palavra, Senhor, que aos poucos o Senhor vai acrescentando a Tua graça em nós, aos poucos o Senhor vai moldando o nosso caráter. Em nome de Jesus nós fazemos uma entrega a Ti nessa hora. Pedimos e suplicamos a Tua misericórdia sobre nós, Deus, e nos ajude e nos transforme, porque nós queremos sim a vida eterna. Queremos, Senhor, que o nosso coração seja realmente tratado como das crianças, assim como o Senhor instruiu, e que nós tenhamos um coração puro para ser herdeiro do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade. Eu tinha falado no início que este era o último culto do ano, mas nas sequências das lives, né? Amanhã, o pastor José Carlos pediu para avisar que amanhã haverá uma live às 23 horas. De todo jeito, nós passaremos com os nossos joelhos dobrados na presença de Jesus, orando, agradecendo, louvando e dizendo que Ele é bom e continua sendo bom. Então, o pastor José Carlos vai gravar na casa dele essa live com a família dele e será transmitida às 23 horas. Então, convido você que quer passar essa virada na presença de Jesus. Não é uma tela, uma internet que vai impedir que isso aconteça. Estaremos de algum modo em comunhão neste horário, né? A live será transmitida na página da igreja. Estaremos juntos em oração, cada um no seu lar, né? Com a sua família, mas na presença de Deus, porque os nossos joelhos precisam permanecer dobrados e as nossas mãos erguidas, clamando o nome de Jesus. Que em nome de Jesus, o Senhor te guarde nesta noite, te dê um final de noite abençoado. E amanhã, não se esqueça que a live será ministrada às 23 horas. Amém? Fique com Deus, graça e paz.